Então, qual é a visão do mestre? É formar discípulos. A visão do mestre é formar discípulos. Ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações. É fazer discípulos. Nós precisamos entender. Agora eu quero ir para esta parte aqui, ó, do discipulado. Discípulo. Vou chegar num assunto agora intrigante. Meia hora. Você viveria com todos os seus parentes debaixo do mesmo teto? Então vai a segunda. Sem problemas? Viveria sem problemas? Claro que não. Olhe bem. É interessante que muitos não conseguem viver com seus parentes debaixo do mesmo teto e querem achar defeito no seu irmão quando convive com ele no trabalho doméstico do ministério, sem se dar conta que há pouco tempo esse irmão estava todo ferido nas garras do inimigo e que o inimigo está inconformado por perdê-lo. Olhe bem, amados, nós temos que entender algumas coisas neste particular, que nós precisamos aprender a conviver com discípulos. O discípulo tem que aprender nessa dimensão de saber que, embora você esteja trabalhando para salvar alguém, esta pessoa continua sendo gente normal, comum, cheia de defeitos. E aí é que entra a capacidade do discípulo em não desistir da caminhada. Quando vamos trabalhar no ministério, vamos trabalhar com os defeitos das pessoas. Sabe o que acaba, destrói o ministério? É quando a pessoa ela vai trabalhar com as pessoas do ministério e pensa que vai trabalhar com anjos. Porque ela tem uma ideia da pessoa de longe, e quando ela se aproxima da pessoa, até 3 dias ela aplaude. Depois de 3 dias ela fica assim. Ela fica assim. A pessoa fala lá, ela. Depois de 3 dias que ela convive, ela começa a coçar piolho, olhar para a pessoa e fazer assim. Por quê? Porque ela pensa que quando fala de uma pessoa do ministério, que ela está lidando com pessoa perfeita. Pessoa perfeita, a pessoa continua sendo humana, ela continua tendo defeito, ela continua sendo carne e ossos. Estava nas garras do inimigo, perdida, massacrada, passou pelo encontro, teve uma caminhada. Mas quando você vem para o ministério, trabalhar no templo, trabalhar com pessoas, você precisa ter a estrutura de discípulo. É aquele que aprende com o seu mestre, tem a visão do seu mestre, para aprender, fazer e ensinar outros. Você vê um filho de Deus no púlpito pregando, um departamento da igreja funcionando, tem rápidos encontros com alguns, você tem uma experiência de vida de Deus naquele irmão. O que você viu por todo o tempo foi a vida de Deus nele. Escute isso. Mas quando você se aproxima dele, você vai comer pão e peixe com ele, você vai conhecer a alma dele, então você vai conhecer a sua própria vida. Uma coisa é conhecer a vida de Deus, o nosso irmão, e outra coisa é conhecer a vida da alma dele. Escute aqui. Não está aqui na lição, mas está no meu coração.
Quando Jesus estava comendo pão e peixe com os discípulos, ele procurou ter um encontro com Pedro. Ele chamou os discípulos, mas ele queria ter um encontro com Pedro. Porque Pedro foi pior que Judas. Pedro fez pior que Judas. Em todos os sentidos, Pedro fez pior que Judas. Pedro foi pior que Judas. Em todos os sentidos, o diabo entrou em Pedro como entrou em Judas. O fim foi diferente. Mas a traição de Pedro foi muito pior que a de Judas. Muito pior. Os dois comeram pão com ele. Os dois viveram 3 anos com ele. Os dois estavam na última ceia com ele. Judas saiu da ceia. Olhe bem. Sabia. Então. E aí Judas, quando ele saiu da ceia, ele já tinha ido combinar com os sacerdotes o preço que ele receberia para entregar Jesus. E ele foi escondido e entregou Jesus. Ele disse: não, eu vou lá, eu sei onde ele vai orar. E no meio daquele alvoroço todo, ele foi e disse: é ele, é ele, é ele. Mas será que é esse? Esse é Jesus. Esse é Jesus, ele disse. Mas será que é esse? Para vocês saberem que é ele, eu vou dar um beijo nele. Foi ele. Ele disse: é aquele ali que é Jesus. Jesus foi preso. Na mesma noite, saíram do monte. Judas não estava na oração com Jesus, Pedro estava. Pedro estava orando com Jesus ajoelhado no Getsemane. E Jesus desceu amarrado, já preso, já esbofeteado, com o rosto inchado, todo inchado já, de tanta pancada que já levou dos soldados romanos. E quando Jesus estava lá todo amarrado, já com o rosto inchado, eles viram Pedro lá na fogueira e chegaram para Pedro e disseram assim: você é um deles, é um dos discípulos dele. Ele disse: eu? Eu não. Eu não. A pessoa voltou e Jesus está lá, todo inchado, amarrado, sendo chicoteado. A pessoa voltou e disse: não, é você sim. Você é discípulo dele. Não, não sou. Não sou. A pessoa voltou. Daqui a pouco ela retorna, 3ª vez. Disse: claro que você é discípulo dele. Você fala igual a ele. Você tem um jeito dele. E Jesus está olhando para Pedro. E Pedro está olhando para Jesus. E Pedro, sabe o que Pedro disse? Eu não sou discípulo dele e nem conheço esse cara. E Jesus olhando para ele. E ele olhando para Jesus. E ele olhou para a face de Jesus, toda inchada, toda machucada, toda ferida, e disse: eu nem conheço este homem. Espraguejou, deu de lado, deu de costas e saiu. Judas voltou lá e se arrependeu. Judas chegou para o sacerdote e disse: eu traí, ferindo sangue inocente. Não é nada daquilo que eu disse. Ele não fez nada disso, eu traí. Ele é santo, eu traí, eu feri o sangue inocente. Pedro não. Pedro disse: nem conheço esse cara. E Judas disse: este é Jesus. Judas identificou Jesus como Jesus. E Pedro disse: não conheço este homem. Você tem uma pessoa
que diz, a rosa é a rosa. Ou alguém que olha para ela na hora que ela está presa, amarrada e injustiçada, e diz, eu nem conheço essa mulher aí. A ação de Judas. Quando Jesus foi preso, Judas correu lá e disse assim, eu pequei traindo sangue inocente. E levou o dinheiro de volta. E eles disseram, isso é contigo, faz o que tu quiser do teu dinheiro. E ele chegou, não quis ficar com o dinheiro da injustiça, jogou. Você é discípulo? Não sou. Você fala como ele? Não sou. Você é sim, nem conheço este homem. Pior que Judas. Agora, Jesus ressuscitou, e lá na comida do peixe, lá nos 153 grandes peixes, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Sim, sim, eu te amo. Lá na comida do peixe, Pedro era o Pedro arrebentado, destruído, pescador, mas ele estava lá pescando. A diferença é que Judas foi se suicidar. Ele ficou tão amargurado com o que fez, ele ficou tão desajeitado, tão quebrado, tão depressivo, tão angustiado, tão arrebentado, que ele foi e se suicidou de tanta tristeza por ter traído o Senhor. E Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente, mas negou face a face. Face a face. Jesus olhando para ele, e ele olhando para Jesus, e ele disse, eu não conheço este homem. Covarde, mentiroso, canalha, safado, hipócrita, mentiroso, assassino, criminoso, tudo isso ele foi. Dizer na cara do mestre que livrou ele do mar, estava morrendo afogado. E tem mais, o diabo já tinha entrado nele lá antes. Jesus tinha dito, olhado para ele e dito, para trás de mim, Satanás. Estou falando as qualidades das pessoas. Aí Jesus veio a segunda vez. Pedro, tu me amas? Eu disse, sim, Senhor. Mas aí ele ficou invocado, porque Jesus chegou a terceira vez e disse, Pedro, tu me amas? Aí ele desmaiou e disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te neguei, menti, fui um criminoso, fui um crápula, fui um canalha, não mereço nada, não mereço nem o teu perdão. A Bíblia não diz isso, tá, Gabriel? Não me cobra, tá? Que a Bíblia não diz isso. Eu estou dizendo que para mim, Pedro fez isso. Porque o cara podia me condenar, mas dizer que não me conhecia, pode me condenar, mas dizer que não me conhece, está comigo na oração e diz que não me conhece, ora comigo a noite inteira e vai dizer ali diante do juiz que não me conhece? Que é isso, gente? Jesus lidando com o lado humano de Pedro. Aí Jesus disse assim, apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que aprender, quando estamos no ministério, quando estamos trabalhando aqui, limpando esse chão, trabalhando na cozinha, trabalhando na limpeza, no discipulado, ganhando vidas para Cristo, nós temos que entender que nós estamos trabalhando
com o lado humano das pessoas. Uma coisa é a pessoa estar pregando ali no púlpito e você olhando de longe. Nenhum pregador que vocês ouviram até hoje aqui nesse púlpito passaria no teste convivendo dentro da sua casa. Nenhum. Se você tivesse eles dentro da sua casa. Por quê? Porque não estamos preparados para lidar com o lado humano das pessoas. Nós queremos ver o lado espiritual e não o lado humano, mas o obreiro, o discípulo precisa trabalhar com o lado humano. Quando trabalhamos para Deus, trabalhamos com a vida de Deus e com a vida da alma das pessoas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É impossível trabalhar para Deus em qualquer missão sem a vida da alma. Escute isso. A vida de Deus é unção na vida do nosso irmão. É o Espírito Santo ungindo a oração, pregação, milagre pela pregação, mas tudo isso tem junto a vida da alma. Observe o que o pastor está dizendo aqui. Para o Espírito Santo, ungir a pregação depende da vida da alma. Para orar, a pessoa depende da vida da alma. Embora o Espírito Santo habite no nosso espírito, o espírito do homem depende da vida da alma para poder habitar no homem. Escute isso. Quando você passa a viver no ministério, você vive a vida da alma do irmão e não só a vida do espírito. Porque muita gente esbarra é que pensa que o pregador tem só espírito e não tem alma. Quando vemos um irmão de longe, o vemos pelo espírito. E quando chegamos perto, o vemos pela alma. E daí será que estamos preparados para trabalhar com ele? Eu quero deixar essa pergunta com vocês. O discípulo tem que estar preparado para trabalhar com essas pessoas. O discípulo, ele é discípulo porque ele aprende com seu mestre para ensinar outros. Ele tem a visão do mestre. Sempre temos que tratar com a vida da alma. É a vida da alma que traz as melhores surpresas e que apresenta os piores defeitos. A vida da alma do ser humano é muito apreciada de longe e a vida do espírito de perto. O trabalhar de Deus em nós é sempre no sentido de fazer a alma reconhecer os seus erros e pecados. Observe isso. O trabalhar de Deus em nós é sempre no sentido de fazer a alma reconhecer os seus erros e pecados. Esse é o trabalhar de Deus em nós. Quem conhece aquele hino muito antigo hoje, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti? Quem já ouviu, já cantou aqui na igreja? Todo mundo conhece, né? Hoje está, acho que está até na harpa cristã esse hino hoje. Eu conheci o autor dele. Ele fez esse hino, o autor deste hino, que se tornou o mais cantado na década de 90, no Brasil inteiro, da calúnia que levantou contra ele, ele foi e fez este hino para o irmão. Pessoalmente para ele. E aí ele começa a cantar para ele, com violãozinho, como é precioso estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E assim ele conseguiu perdoar a pessoa e não fez do irmão um inimigo. Cante este hino, mas quando cantarem, lembre-se disso que eu estou falando. E este irmão veio pregar aqui na igreja. E ele me contou a história desse hino. E tem um outro hino
que a Sônia conhece bem também, acho que os irmãos que estão mais tempo aqui conhecem, aquele que fala na força do Espírito Santo. Nós declaramos aqui que pagaremos o preço em sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos nós vamos andar. Quem conhece esse hino? Na força do Espírito Santo. O que é que aconteceu com esse hino? Este hino, um irmão, ele tinha um amigo muito querido, um casal muito querido. E esse casal teve uma perda muito grande. No momento da vida dele, ele perdeu casa, ele perdeu tudo que tinha. E ele era um irmão tão querido que este outro amigo pegou ele, a família dele e botou dentro da casa dele. Mas a casa dele era um apartamento pequeno, muito pequeno. E aí eles começaram a morar juntos, duas famílias. E convivendo dentro da casa ali, isso aconteceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aquela família que foi acolhida, amada, querida, protegida, abençoada, se levantou contra o irmão que hospedou ele. E quando eles iam para a igreja, o irmão que estava hospedado na casa dele, que ele atendeu com amor e carinho, ia lá para o pastor falar mal da vida deles. E ao invés de ele quebrar tudo, mandar o irmão embora e separar, tu para lá e eu para cá, ele fez esse hino. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos nós vamos andar. E ele venceu nesta batalha, desta forma, com esse tipo de vida cristã. O discipulado é isto. O discipulado é isto. É estar preparado para isto. Quem pode entender seus erros, expurga-me tudo aos que me são ocultos. Está chegando a hora. A vida da alma, escute isso, é como você olhar um traje na vitrine. Tudo é muito lindo, atraente, é fascinante, a tal ponto eu e você dar o que temos para comprá-lo. Depois que você compra, usa, lava a primeira vez, já se tornou comum. Você já começa a ver defeito. Já não é toda aquela lindeza, por toda aquela atração acabou. A segunda vez que você lava, já pensa em comprar outro. Aquele já não lhe atrai mais. Perdeu aquela graça toda que você observava na vitrine. É assim ou não é? É ou não é? Assim é a alma. Olhe bem, assim é a alma. Quando você tem amizade com a alma de uma pessoa, ela é linda. Lindíssima mesmo. Mas se colocar aquela mesma pessoa dentro da sua casa para lavar e passar, ela perderá o brilho e todo o poder de atração que tinha para você se foi. Porque você tinha amizade com a alma daquela pessoa. Os defeitos aparecem rapidamente e a amizade corre o risco de nunca ser a mesma mais, pois tudo isso está estabelecido nos laços de alma. A nossa alma vê tantos defeitos na outra alma, que por isso a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, esta é a experiência do discipulado. É por isso que chega um ponto, desculpe o que eu vou falar agora, eu não quero que os irmãos façam a propósito isso, mas preste bem atenção. O discipulado chega num nível que os irmãos que não estão fazendo parte do discipulado, nós temos que cuidar, porque se tornam diferentes e distantes. Porque o discipulado trabalha
o nosso caráter. E nós nos tornamos íntimos no espírito, e não só pela alma. Mas quando você começa a conhecer a alma das pessoas, você vai se decepcionar quando você se aproxima. Porque alma é alma. Alma é sentimento, alma é emoção e alma é vontade. Por isso que Deus trata com a alma. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Porque a alma arrasta. Se você julgar uma pessoa pela alma, você não vai se dar bem com ninguém. Estou falando dentro da igreja, estou falando no discipulado. Nós precisamos passar para um novo patamar. É por isso que o meu chamado é trazer estas pessoas para o discipulado. Porque as pessoas que não participam de um discipulado, elas se tornam as pessoas diferenciadas, distantes. Porque é diferente. A alma é a região em que os espíritos enganadores agem na pessoa contra ela e dela contra as outras pessoas. Não pode haver o caso de um discípulo ficar pelos cantos falando mal do outro. A nossa alma vê tantos defeitos na outra alma, que por isso a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.